E aí, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Na aula passada a gente passou uma lista de exercícios, a gente começou a falar sobre trigonometria e a gente vai fazer uma explanação aqui, explicar o que seria a trigonometria do triângulo retângulo e a gente vai corrigir os exercícios. Esse conteúdo não é um conteúdo novo, você já deve ter ouvido falar, até esse ano a gente já falou sobre isso. Então vocês percebem o seguinte, esse tipo de conteúdo, ele é um conteúdo que tem que ser batido porque são conteúdos essenciais. Então, assim, sempre estão voltando e na matriz circular ele sempre está aparecendo. Então, eu peço que vocês prestem atenção, eu peço que vocês tentem compreender. Se tiver dúvida, me procurem, porque é um conteúdo muito importante para vocês. O triângulo retângulo. Qual que é a definição do triângulo retângulo? A definição do triângulo retângulo é que é um triângulo que tem um ângulo reto, igual a 90 graus, e os outros dois ângulos agudos. Então essa é a definição de triângulo retângulo. Então todo triângulo retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus e os outros ângulos têm que ser agudos. Além disso, a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo tem que ser 180. Ou seja, isso é uma regra básica para todos os triângulos. A soma dos ângulos internos de todos os triângulos tem que ser 180. Os lados desses triângulos apresentam nomes. Então, assim os lados que formam um ângulo reto são chamados de catetos, e já o lado oposto ao ângulo reto, então isso é muito importante. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, os lados que formam o ângulo reto ou o ângulo de 90 graus é chamado de cateto, e o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Você vê aqui a imagem, você vai ver quem que é o ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo de 90, é esse daqui, ó. Então que você tem um cateto, que você tem outro cateto, e o lado oposto a esse lado aqui, oposto ao ângulo de 90, é chamado de hipotenusa. Na trigonometria, a fórmula do seno é expressa por cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, como é que a gente analisa cateto oposto? Então, se eu estou falando do seno de B, eu vou pegar o ângulo B e olhar quem que é o cateto oposto. É o ângulo oposto, é o lado oposto ao ângulo B. E a hipotenusa a gente já sabe que é o ângulo oposto ao lado oposto ao ângulo de 90. Quem que seria o cosseno de B? Cosseno de B é o cateto adjacente, ou seja, o cateto do lado do ângulo de 90, do ângulo beta. Então, se eu tiver um ângulo beta, o cateto adjacente é o ângulo que passa do lado, dividido pela hipotenusa. E o que seria tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aqui é a tabela de ângulos notáveis. O que são ângulos notáveis? São os ângulos mais usados. Então, assim, essa tabela aqui você precisa entender como é que funciona essa tabela, porque geralmente eles pedem que você decore essa tabela, porque geralmente eles não, esses ângulos notáveis, os valores não são dados. Quando eles te pedem um ângulo que tem um valor fora dessa tabela, aí eles te dão o valor do ângulo, mas dentro dessa tabela você precisa saber quanto que vale cada valor. Uma maneira simples de se decorar é você vai 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz em cada um.
centésimos. Então, o que que eu tenho lá? Se você prestar atenção, eu vou calcular o cosseno e o seno. Cosseno de 40 é igual ao quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Se você olhar no triângulo, você vai ver que qual que é o cateto oposto, qual que é a hipotenusa. Esse valor desse cosseno de 40 é 0,76. No exercício não dá, mas é 0,76. 0,76 é igual a x sobre 8. Esse 8 que está dividindo passa multiplicando. 0,76 vezes 8 dá 6,08. Se eu calcular o seno de 40, eu vou achar que o seno de 40 é 0,64 e é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então eu vou ter que o quê? Esse 0,64 vezes esse 8 está dividindo, passa multiplicando. E 0,64 vezes 8 dá 512. Olha aqui, uma torre vertical de altura de 12 metros é vista sob um ângulo de 30 graus. Aqui tem o ângulo para uma pessoa que se encontra a uma distância x. E aqui tem a distância x. E cujos olhos estão no mesmo plano horizontal dessa base. Determine a distância x. Quando você olha essa figura, você tem que entender o seguinte. O que ele está te pedindo aqui? O que ele te deu? Ele te deu o ângulo e ele te deu o cateto oposto e está te pedindo o cateto adjacente. Ele não está te pedindo a hipotenusa, ele está te pedindo o cateto adjacente, que é x. Então, aqui o ângulo de 90 está aqui, então você tem os dois catetos, cateto adjacente, que é x, e o cateto oposto, que é 12. Então, você vai usar tangente. Tangente é o que? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então você tem a tangente de 30, que ele, lá no exercício ele te deu aproximado, que é 0,58. O cateto oposto vale 12, que é a altura da torre, e x é a distância. Esse x está dividindo, passa multiplicando. Esse 0,58 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 0,58 dá 20,68. A partir de um ponto, observa-se o topo de um prédio sobre um ângulo de 30 graus. Aqui, caminhando 24 metros em direção ao prédio, atingimos o ponto, esse ponto aqui, onde se vê o topo do prédio seguindo um ângulo de 60 graus. Desprezando a altura do observador, calcule em metros a altura do prédio. Ele quer esse valor aqui, ó. Então aqui você tem que notar que tem dois triângulos e dois ângulos. Nesse primeiro triângulo aqui você tem o que? Você tem o cateto adjacente e você está procurando o cateto oposto, esse valor. Então, cateto adjacente e cateto oposto. Se você achar esse cateto oposto aqui, você vai ter outro triângulo, você vai ter o que? A hipotenusa desse triângulo, que você achou aqui, e você vai procurar o cateto oposto. Então, aqui você vai usar a seno. O seno de 60. Então, aqui, viu o que eu fiz aqui, ó? Que era 120.
daqui para cá, eu sei que total, a raiz total aqui é 180. E já tenho 120. Para 180 falta 60. Eu tenho esse cateto aqui e eu estou procurando essa hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então, sendo 60 igual cateto oposto sobre hipotenusa, 160 é raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto vale 60, a hipotenusa que eu estou procurando, que é isso aqui, vale x. Multipliquei cruzado, deu x raiz de 3, 2 vezes 60, vai dar 120. Esse raiz de 3 estava multiplicando, passou para cá dividindo. Aí ficou x igual a 120 raiz de 3. Só que aqui eu fiz uma operação seguinte. Aqui 120 raiz de 3, esse raiz de 3 não pode ficar aqui no denominador. Com coisa aí eu fiz uma racionalização. Multipliquei todo mundo por raiz de 3. Então vai ficar 120 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 120 dividido por 3 dá 40 raiz de 3. Essa é a resposta. Então, galera, tá aí a explicação, correção dos exercícios. A gente vai fazer mais exercícios sobre trigonometria essa semana. Mais uma lista. E se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam aí, beleza?